Olha, estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui na Noite de Autógrafo, já do lançamento do livro Alergia Ocular, o primeiro livro especializado, né, nesse tipo de patologia, de oftalmologia. Eu estou aqui, o Dr. Kimball Matos, né, que junto com o Eduardo Souza Lima assina o livro, mas com a colaboração de vários colegas aí que vocês selecionaram, né, Dr. Kimball? Mais de 100 colegas, né, de todos os cantos do Brasil, de todas as especialidades, porque eu sempre falo que medicina tem que ser multidisciplinar. Então a gente tem a nossa parte de alergia e a nossa parte de oftalmologia. Dr. Kimball, a iniciativa de lançar, né, de publicar um livro especializado em alergias, né, a gente pode considerar que, de uma certa forma, as alergias, no aspecto, principalmente do ponto de vista ocular, né, do ponto de vista da oftalmologia, de uma certa forma são negligenciadas, não levadas tão a sério quanto deveriam? Ótima pergunta. Inclusive, na minha dedicatória, eu dediquei para um paciente meu, o Gabriel, paciente meu do Rio de Janeiro, que a vida toda coçou o olho e nunca falaram que ele tem uma doença que chama ceratocone, que é uma doença gravíssima que pode levar à cegueira. Então, o simples coçar do olho não é um simples coçar. Tem que ser encarado, pesquisado, e ele tem uma doença sistêmica com manifestação ocular. Então, até os colegas têm que estar muito atentos em relação a isso. Deixa eu colocar o livro no ar, né? São 100 capítulos, né? O livro que está sendo publicado, né, rodado pela editora Cultura Médica, não é isso? Queria saber, doutor Kimball, quanto tempo de pesquisa, como é que foi feita essa seleção dos profissionais que participam aí com o capítulo? 4 ou 5 profissionais aqui da Unilaser foram selecionados, né? Eu acho interessante porque, assim, isso é um projeto de mais ou menos uns 2 anos atrás, e a minha conversa inicial com o doutor Eduardo foi o seguinte: eu chamo ele de Du, né? Eu tenho uma intimidade com ele de 30 anos, que a gente é amigo. Eduardo, vamos fazer um filho junto? Aí, assim, ele falou assim: e aí, o que você está pensando? Eu falei assim: olha, eu preciso disso. Aí mandei o projeto para ele. Ele incorporou imediatamente, assim, falou assim, ó, muito em função da gente precisar isso, do Brasil não ter. E aí a gente começou a pensar nos colegas, tanto da parte da oftalmologia como da parte da alergologia. E aí, aproveitando, claro, os colegas aqui da Unilaser, que são pessoas altamente competentes, e a gente juntou gente do Brasil e do exterior, que a parte básica foi feita pelo pessoal da Universidade de Harvard. Então a gente tem uma participação de fora de muita gente, né? Do Uruguai, do México, da Colômbia. Então, assim, é muito da Inglaterra, do Japão. Eu tenho um colega do Japão que escreveu a parte do livro de alergia ocular no Japão. Então, assim, é muito interessante porque no final é o que eu mencionei. Claro que existem as diferenças nas populações, mas o problema é um só e a gente tem que... E eu ainda acredito muito no livro físico, porque eu sou das antigas, hoje tudo é PDF, tudo é digital. O livro ainda vai ser, claro, daqui uns 2 anos vai sair a parte digital, mas nada como você ter um livro para o pessoal que está começando poder utilizar. E aí o jornalista fica sempre curioso com relação à execução do projeto. O projeto, a ideia, você entrou em contato com o doutor Eduardo, seu amigo Edu, e aí a partir daí a escolha dos nomes, a gente já mencionou. Mas para cada profissional, para cada oftalmo, ou alergista, ou imunologista que vocês convidaram, vocês propuseram algum tema, vocês pediram para que estudasse, mencionasse algum case, ou como é que funcionou isso? Direcionado, e isso a gente, assim, pelo fato de conhecer muita gente, muitos anos, você sabe qual o profissional que faz aquela ou aquela outra subespecialidade. Então, sim, foi muito direcionado, a gente já mandava o tema, o convite, e na grande maioria das vezes, felizmente, foi aceito. E aí o pessoal aí ia ficar cobrando a parte chata, né? E aí, olha, ainda tem a data, tá vencendo. E eu mal entrei, acabei já estou com um projeto para o ano que vem, que é o Olho e Doença Sistêmica. Então vai sair outro livro o ano que vem. Então, assim, a ideia é não parar. Tem alguns trechos do livro, alguns capítulos que você, de repente, poderia destacar, que de repente pode ser um alerta para quem está nos assistindo, para o público comum, porque é um livro naturalmente direcionado para o profissional da área médica, né? Mas para o público em geral, o que é que a gente pode extrair e trazer como alerta, como prevenção, já que a palavra de ordem da medicina sempre foi e deve ser mesmo a prevenção, né? Voltando ao tópico principal do livro, a questão da doença sistêmica, a alergia que você tem.
na pele, no pulmão, no nariz, no ouvido, pode estar acometendo o seu olho. E vice-versa. Às vezes você tem uma alergia que você acha que só tem no olho, você tem uma alergia sistêmica. Então é fundamental que você procure um profissional qualificado para isso. E seja uma pesquisa direcionada para isso, porque é muito importante. Então, do ponto de vista da população geral, uma simples coceirinha no olho não existe. Eu costumo brincar com os meus pacientes que assim, vai coçar o olho, coça com o cotovelo. Não vai conseguir. O olho não nasceu para ser coçado jamais. Então, esse é o... Mesmo aquelas que são consideradas mais comuns, rinite alérgica, uma coisa assim, ainda dessa forma tem que haver aí um cuidado, uma precaução, uma consulta? Muito interessante sua pergunta, porque lembrando que a mesma mucosa que é do nariz é do olho. O que ataca o nariz, ataca o olho. A gente chama isso de rinoconjuntivite alérgica. Então, é isso que é negligenciado pelas pessoas e muitos colegas, infelizmente. Como é que está roteirizado o lançamento do livro? Então, estamos lançando aqui na Baixada Santista hoje. Qual é a programação, doutor? Programação. Santos é o primeiro pré-lançamento. Aliás, acabei de ver o livro, não tinha visto o livro. Privilégio do doutor Marcos Alonso, do doutor Celso Afonso. Sim, aqui é prestígio total na Unilaser. Congressos, a semana que vem em Brasília, o Congresso Brasileiro, o mais importante do ano de oftalmologia. De oftalmologia? De oftalmologia. Depois, dia 18 de setembro, em Belo Horizonte, que é o lugar do Dr. Eduardo, então nós vamos lançar na Associação Médica. Depois no Rio de Janeiro e depois a gente fecha em Salvador, no Congresso Brasileiro de Alergia, em novembro. Depois de bater um papo com o Dr. Kimball, eu tenho aqui a satisfação de conversar com o Dr. Celso Afonso Gonçalves, nosso Marcos Alonso Garcia, que são sócios da Unilaser, que estava conversando com o Dr. Kimball. O Dr. Kimball nos disse aí do privilégio, do prestígio, né, que a Unilaser tem em nível nacional, por isso, e pela amizade que tem com ambos, né, e com todo o corpo clínico aqui da Unilaser também. Hoje é o pré-lançamento do livro aqui. Que satisfação, né, Dr. Celso? Uma satisfação, é um livro que é de abrangência nacional. A gente pode falar até internacional, porque os países amigos nossos, Argentina, Uruguai, também recebem o livro. E a gente fica feliz, porque é o fruto de uma semente que foi plantada há 25 anos atrás, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Valeda Light, que me parece que é uma das vedetes, né, de equipamento que vocês recém adquiriram. Mas antes eu queria que o Marquinhos falasse um pouquinho sobre essa trajetória, né, que você mencionou, de um dos autores do livro, né? E aí você contou uma história muito interessante, que há 30 anos atrás participou de um livro dele, Dr. Kimball. Porque, na verdade, eu vim do Penido e o Celso veio do Instituto Tadeu Cevital. Então, nessa época, a gente estava largando as cidades de origem das nossas residências e vindo para Santos. E eu, na época, tive a oportunidade de participar como tampão, como substituto de um livro, né? Para mim foi uma honra. Você era um residente na época, né? Eu estava terminando e me foi dada uma missão e eu, mais do que prontamente, na nossa geração nunca disse não para professor nenhum, a gente não tinha hora de trabalho. E eu levo isso no coração para mim como uma coisa que eu achei que não ia repetir. E deve ser muito gratificante, né, dar oportunidade para recém-formados, para residentes, né, transitarem, né, em meio à bagagem, em meio à experiência que vocês têm, e na verdade é sempre uma troca. Né? Hoje é isso, você tem que aprender, você tem a medicina e você tem que ter a tecnologia aliada. A gente não consegue fazer oftalmologia só com as nossas mãos, a gente precisa ter a tecnologia aliada. E isso o residente, aqui ele tem toda essa oportunidade. E aí, doutor, me dá a oportunidade de mencionar, né? É esse mesmo nome? Valeda Light Delivery System, é isso? Esse é o nome comercial. Na verdade, o tratamento cientificamente se chama fotobiomodulação. Mas é para tratamento de degeneração macular, né? Exatamente. A degeneração macular, já nos últimos 20 anos, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Normalmente por conta da idade mesmo, né? Depois de 65 anos. Por isso que chama degeneração macular relacionada à idade. Algumas pessoas... DMRI, né? Exatamente. Algumas pessoas têm um pouco mais cedo, mas a grande maioria depois dos 70, 75 anos de idade.
Ela tem duas formas de aparecimento. Uma forma chamada exudativa, que aí surgiu perto de 15 anos atrás, as injeções dentro do olho, que são infusões de medicamentos próprios que ajudam a controlar a forma exudativa da doença. Mas ela tinha uma outra forma, chamada forma seca, e forma druseiforme. Essa forma não tinha tratamento. E aí, de 5 anos para cá, um grupo multicêntrico começou, Estados Unidos, Canadá, principalmente, com o desenvolvimento dessa fotobiomodulação em oftalmologia. É uma tecnologia que já foi usada em outras doenças de outras especialidades e chegaram nos comprimentos de onda de luz específicos que ajudam especificamente, por enquanto, só essas doenças. Já existem estudos para ampliar até para diabéticos e outras doenças, mas ainda são estudos, ainda a gente não tem a possibilidade de aplicar para esses doentes, mas os pacientes portadores de degeneração macular seca ou druseiforme hoje podem usufruir desse benefício e impedir a evolução do seu quadro oftalmológico para cegueira, coisa que há pouco tempo atrás, estou falando de 5 anos atrás, a gente ainda só lamentava. Vai chegar nessas fases tão graves. Então é um tratamento que nós estamos muito entusiasmados. Existem aproximadamente no Brasil hoje 25 centros fazendo esse tipo de tratamento. E a gente tem a honra, a oportunidade e o prazer de ser um desses 25 centros no Brasil fazendo esse tipo de tratamento. Olha que satisfação a gente mencionar isso. Aliás, a medicina é uma profissão extremamente nobre, mas a oftalmologia dentro da medicina, ela cuida de um dos maiores temores do ser humano, que é perder a visão, a cegueira, né, Marquinhos? E assim, os estudos, o desenvolvimento de novos procedimentos e de novos equipamentos traz para vocês uma condição de evitar isso e até de reverter, pelo menos parcialmente, em alguns casos. E a medicina, nos últimos anos, tem aumentado a expectativa de vida do ser humano. Sim. E isso é que faz com que as doenças degenerativas sejam tão importantes. Há 30 anos atrás, o ser humano vivia 10 anos em média. Não dava tempo de degenerar a mácula. Hoje eu atendi 10 pacientes com 90 anos. E pessoas que estão produtivas. Meu pai tem 92 anos, dirige seu carrinho, vai na feira, vai no banco. Então, você conseguir fazer a pessoa chegar aos 90 anos, conseguiu. Agora vamos tentar dar a qualidade de vida que ela precisa. Num ambiente 65+, a Baixada Santista é notoriamente o destino do idoso feliz. Daquele aposentado. O sonho do aposentado é vir morar aqui. Nós vamos conversar, com outros profissionais, com especialistas, do segmento que participaram, inclusive, do livro, sobre a alergia ocular, que está sendo lançado nesta noite. E como vocês podem ver as imagens, com o maior sucesso. Deixa eu bater um papo aqui com mais 2 colaboradores do livro que fala sobre a alergia ocular, a doutora Érica Suíno e o doutor Fabiano Ciola, que fazem parte do corpo médico aqui, do corpo clínico da Unilaser. E eu estava falando com o doutor Kimball e ele falava que uma das incidências, das prevalências maiores de alergias oculares são na oftalmologia pediátrica, doutora Érica. E aí, foi nessa linha que você seguiu o teu capítulo? Eu acabei falando mais de epidemiologia no mundo, na prevalência de alergia, ao redor do mundo. Mas eu tenho uma quantidade grande de criança alérgica com conjuntivite alérgica. E esse período de inverno me parece um período em que a prevalência são os dois, é maior, são as duas pontas, o inverno e o verão, onde você tem nos extremos, nos extremos, onde as crianças descompensam um pouquinho mais a alergia. Eu estava conversando com o Dr. Kimball, Dr. Fabiano, e falando a respeito, como é que foi a seleção dos profissionais. Nós tivemos aí um número expressivo de profissionais médicos aqui da Unilaser convidados. E como é que foi o direcionamento, Se houve um direcionamento, eu quero que você escreva um capítulo com determinado tema, com determinado viés. Como é que foi o teu, doutor Fabiano? No meu caso, eu acho que eu posso falar que houve um pouco de nostalgia porque
há 27 anos, enquanto eu estava na faculdade de medicina, na Escola Paulista de Medicina, eu fui fazer um estágio no setor de uveítes do departamento de oftalmologia. E quando eu entrei lá, no primeiro dia estava o Dr. Kimball, fazendo a tese de doutorado dele. E eu conheci ele naquela situação. E naquela época, nós estávamos na segunda metade da década de 90, Sim. com uma enorme quantidade de pacientes com HIV positivos, né? Que desenvolviam a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Sim, AIDS. E no setor de uveítes tinha um ambulatório, um dia específico para tratar desses pacientes. Na época, o chefe do departamento, o professor titular e a chefe do setor de uveítes convidou, da mesma forma como o Kimball nos convidou agora, a escrever um livro sobre as manifestações oculares da AIDS, coisa que não existia talvez no mundo. E um dos autores da época foi o Dr. Kimball. E no final das contas eu acabei sendo um dos autores também do primeiro capítulo desse livro. Então, 27 anos atrás, nós compartilhamos essa experiência de editar um livro juntos. Eu escrevi um capítulo, o Kimball escreveu outro. Vamos falar do Espaço Kids, que é recém-inaugurado, né, doutor? Isso, inauguramos acho que faz mais ou menos uns 2 meses. Eu falo que é um conforto para as crianças, né? Porque a gente tem uma clínica muito voltada mais para cirurgia e exames de adultos. E eu vim para fazer oftalmopediatria e eu falei, gente, acho que é interessante a gente, às vezes, separar um pouquinho a criança. Porque a criança quer correr, a criança quer brincar. Né? E aí veio esse Espaço Kids, entendeu? Que dá um conforto maior para a criança, para os pais também. Né? Para os pais também. Eu brinco, agora o seguinte problema, né? A criança chega, né? A funcionária coloca a criança no Espaço Kids. E aí eu vou chamar a criança não quer vir para consulta. Aí fica a sugestão para montar o Espaço Kids dentro, né, da consultório. Coloquei brinquedo dentro do colocou consultório também? agora.